Olá, saudações. Então vamos falar agora, né, de literatura chinesa. Um autor chinês ganhou o Nobel de Literatura em 2000, né? O nome dele que é meio complicado, é Gao Xingjian, né? E aqui é o romance chamado Linshan, que é Montanha da Alma, né? Soul Mountain, né? Então, interessante. É um romancista, né, que exilou-se para a França, igual o Dai Sijie, que a gente leu, né? Comecei a ler literatura chinesa pelo Dai Sijie. E é o mesmo caso, né? Ele fala muito do interior da China, né? O interior chinês. E assim como o Dai Sijie, né? Tem dois romances do Dai Sijie que falam do interior da China. Interessante, né? Não sei se eles se conhecem, a gente vai pesquisar mais, né? Eu sou um iniciante em literatura chinesa, comecei a ler ano passado. Então, a gente leu recentemente aí sobre o Tibete, né, a literatura tibetana, romances sobre o Tibete, ou seja, então, duas fontes, né? Livros de pessoas tibetanas, né, tibetanos mesmo, falando sobre o Tibete, e livros de autores ocidentais que fazem histórias que passam lá no Tibete, né? Sei que o Tibete sempre tem essa ideia, né? O Tibete tem essa ideia assim meio mágica, esotérica, né? Atualmente também estou lendo sobre o budismo tibetano, né? Então, assim, também não conheço muita coisa, estou começando agora. Então, o Zen budismo a gente conhece mais, né? Desde que eu estudei os beatniks lá, né? A literatura beat, a gente já conhece o Gary Snyder, Allen Ginsberg, né? E vários autores, poetas beat que se tornaram budistas. Então, o Zen budismo é muito mais conhecido, né? Nos Estados Unidos tem vários centros de Zen budismo, no Brasil, né? Mas o budismo tibetano é mais difícil, né? Então, aí eu comecei a ler sobre o budismo tibetano, sobre o Tibete, e esse livro é uma literatura chinesa que vai falar do interior da China e também do Tibete, né? Mas aí pela visão chinesa, né? A gente sabe que tem esse litígio, essa treta aí, né? Igual tem a questão da Caxemira lá entre a Índia e o Paquistão, né? A gente já viu aí nos livros do Salman Rushdie. É a treta aqui dos chineses tibetanos, né? Lá sobre a província do Tibete. E daqui a pouco vai ter mais chinês que tibetano lá, né? No Tibete, né? Porque aumenta a população chinesa cada dia mais e a questão de diminuir o nascimento dos tibetanos. Então essa é uma grande denúncia, né, sobre o genocídio cultural e étnico, né? Porque daqui a pouco vai ter mais o grupo étnico chinês, né, o Han, né, se não me engano é o Han, e não o grupo tibetano, né, que tem vários grupos tibetanos também. E a cultura tibetana, porque agora, né, ou seja, houve uma modernização realmente do Tibete, as estradas, né, a infraestrutura do Tibete foi melhorada, que era um país bem feudal, mas só que a cultura, que é baseada, né, numa certa teocracia do budismo, né, o Dalai Lama foi mudado pela forma de governo socialista, estatal, né, etc. Muito bem, esse livro aqui vai ser narrado em duas vozes, né, em que vai ter uma voz falando do você, que lembra muito aquela segunda pessoa, né? Você que fez isso, você. Que lembra o romance do Ítalo Calvino, né? Lá do Se um Viajante no Inverno, né? Que eu já falei desse romance. E é assim, e a outra voz é a voz do eu. Né? Alguém está viajando falando, estou viajando. Então interessante, tem duas vozes, uma voz falando com você, mas falando de outra pessoa, claro, né? Que você não está na China. E outra voz é um professor falando, né? Aquelas viagens e tal. E aí, essa voz que fala eu, lembra muito um aspecto autobiográfico do próprio autor que fez essas viagens, né? Ele realmente viajou para a China e tal. A outra voz é de um aventureiro que depois encontra uma mulher, se apaixona, né? É diferente. Então, parece que são duas histórias. Estou começando a ler, né? São quase 600 páginas, né? São quase 600 páginas, então estou começando a ler agora. Obviamente, vamos fazer outros vídeos. Mas inicialmente isso é uma voz de um aventureiro, então, e ao você, conhecer você, está viajando, você está. Então há um narrador falando com você, mas é uma outra pessoa, obviamente, e essa pessoa vai ter aventuras conhecendo as aldeias, lugarejos, né, vilarejos lá, as montanhas, né? É uma viagem imensa, né? Depois de analisar esses enredos. E ele vai conhecer uma mulher, né? Assim, tá no rio, as mulheres lá lavando, né, a roupa no rio, ele vai, né? Então assim, bem interior mesmo, né? Acho que interessantíssimo isso. O interior da China e os aspectos da Revolução Cultural, o que aconteceu na Revolução Cultural, né? Os lado bom e o lado ruim, tudo tem um lado bom e o lado ruim. Fora que ele vai analisar também o que sobrou daquela época dos mandarins, na época do confucionismo, na época do taoísmo, né? Não vi se ele fala do budismo aqui, de repente ele vai falar do budismo. Se ele chegar até o Tibete, ele vai falar do budismo, né? Então, na cultura
chinesa você tem o taoísmo e o confucionismo, ou daoísmo. Tem várias citações do daoísmo aqui, livros sagrados do daoísmo, né, as parábolas do daoísmo. Então, tá passando helicóptero aqui em cima agora. Mas então ele vai falar desses vários aspectos, né, da cultura chinesa, inclusive aspecto religioso, né? Então eu vou até colocar aí história e religião, literatura e religião, porque vai falar disso, né? Não é o principal, ele não vai debater aqui, mas é da cultura chinesa, ainda mais do interior. A gente viu lá no livro da XG, né, da XG e outros livros de exilados, né? A gente sabe que vários chineses estão exilados, estão lá nos Estados Unidos, estão na França, né? Então eles vão falar da questão interiorana chinesa que se mantém as tradições, né? Lá o budismo se deu muito bem, né, com o daoísmo e o confucionismo é mais ligado à questão mesmo dos concursos públicos, né, a meritocracia, né, o estudo, né, a respeito ao mais velho, né, respeito aos antepassados, igual tem o shintoísmo no Japão, né, então tem um pouco disso aí. O daoísmo tem várias correntes, inclusive mais filosóficas e mais também ritualísticas, né. Vou depois deixar a descrição aí de pessoas que falam sobre taoísmo, né, o daoísmo não é assim a minha linha. Tem também o pessoal do budismo, e aí tem uma ligação interessante. O budismo deu muito certo, né, tanto no Tibete como outras regiões ali, que também da China que vai gerar-se o Zen budismo, né, que lá na China chama Shang, né, é o Zen no Japão, né. Então é interessante que é diferente do budismo lá do sul asiático, sudeste asiático, né, que é outra linha de budismo. O budismo tem várias adaptações, né. Então é interessante ele falar dessas questões. Por exemplo, o budismo e o taoísmo, ou daoísmo, né, são não dualistas, né, a ideia de não dualismo, né, e existe a ideia do Tao lá, né, o Tao, as duas forças, Yin e Yang, mas é a mesma força que se manifesta em duas polaridades, né, então não são duas energias, né, não são dois seres, igual tem no cristianismo, né, o bem e o mal, o Deus e o diabo, né, não, lá é uma força só, né, tipo aquela força de Star Wars, né, e ela tem um lado claro e o lado escuro, né, o lado não claro, né, então seria claro e não claro. Aí o Yang é essas polaridades que vão se mudando, né, tanto é que você tem a polaridade, né, você tem aquele pontinho numa polaridade e da outra, né, então na polaridade branca você tem um pontinho preto e na polaridade preta você tem um pontinho branco, né, depois vocês vejam o símbolo do daoísmo, né. Então, assim, tem essas questões de filosofia, de religião, de cultura chinesa, vai aparecer, né? E aí os personagens estão procurando essa tal de Ling Shan. Ling Shan, né? Esse livro foi escrito durante os anos 80, então, assim, de 82 a 89, foi publicado em 90, chegou no Brasil em 2001 e essa edição é de 2007, né? 2007. Então, ou seja, 2007 que tem esse livro aqui, né? Então, ou seja, nos anos 80, ele ganhou o Nobel, aí publicou nos anos 90, ganhou o Nobel nos anos 2000, e chegou no Brasil em 2001, porque ele ganhou o Nobel, né? E aí, essa edição aqui de 2007, né? Então, ou seja, quase 600 páginas, né? Vai demandar tempo e leitura, mas basicamente é isso. Eu vejo muita coisa de história, eu li aqui, né, 100 páginas, e há muita coisa de história, religião e muita coisa autobiográfica, né? Então, ou seja, será que eu vou ter que ler a biografia do autor, né, o Gao Xingjian, né, Gao Xingjian. Será que eu vou ter que ler para saber? Porque é interessante esses autores autobiográficos, né, muita coisa do Murakami, né, o autor japonês a gente leu aí, tem esse aspecto autobiográfico, e a autobiografia está voltando muito, né, nos anos 90, voltou muito com força, em que os autores colocam muito da sua vida, né, a gente leu lá o Han Pamuk em Istambul, ele fala da vida dele, fala de Istambul. Tem um outro livro aqui na minha lista do Amos Oz, que é o israelense, que também fala de autobiografia. Nós temos o Emmanuel Carrère lá, França, né? França. Então são autores assim que gostam muito da autobiografia, né? Então percebi que esse aspecto aqui falar, ou seja, das viagens, né? Ou seja, as viagens vou te mostrar o interior da China, assim como Dai Ji fez nos romances dele, né? Costureria chinesa e tal. E ao mesmo tempo ele vai contando o que ele experimentou, né? Porque parece que um professor que descobriu que tem um câncer de pulmão, e aí ele vai, né, tem pouco tempo de vida, então eu vou, né, viajar pelo meu país, viagem da minha terra, né? Lembra o Edgar Garret, né? Então é interessante, literatura é sempre assim, você vai lendo, né? E aqui a foto do autor, né, lá, Prêmio Nobel de 2000, é isso?
Então ele nasceu no sudeste da China e vive exilado na França desde 87. Né? Então fica a dica, né? Nós vamos ler, acho que vou gastar uns 3 vídeos, né? Acho uns 3 vídeos para analisar o enredo, né? Para analisar quase 600 páginas desta obra aí da literatura chinesa, ok? Então aguardem mais vídeos, esse aqui é só para, né? Ó, estou começando a ler, não sei se eu vou gostar, né? Pode ser que eu não... Mas já fiz o vídeo, ó, estou começando a ler, se eu gostar eu faço mais 3, 4 vídeos, né? Igual o Humberto Eco, que a gente... Depois tem essa coleção aqui, ó, Detetives Suecos, né? Tá o desafio até hoje, né? Não abri um livro desse aqui. O desafio, né, desse ano é ler aqui literatura sueca, né? Detetives, lá, né? A coleção, né? Da Suécia. Então, não sei se eu vou olhar Agatha Christie, né? Acho que eu vou olhar Agatha Christie antes para mim voltar a esse estilo do romance policial. Que Agatha Christie é um clássico, né? Acho que vou ter que reler. Eu li o Expresso do Oriente, né? Assassinato no Expresso do Oriente. Então tem a coleção completa aqui, do Larsson, né? É o Stieg Larsson, né? Stieg Larsson, que é a coleção. Me lembrar que eu tenho que ler esse ano ainda, né? Tem uns 6 meses pela frente para a gente cumprir esse desafio. E tem aqui 600 páginas pela frente de literatura chinesa. A gente vê ao longo do mês, né? A gente lê, né? O Prêmio Nobel de 2000, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.